Olá, abençoados, graça e paz, família da fé, abençoada com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus ressuscitado. Irmãos, estou passando aqui nesse dia para dar continuidade a um vídeo que eu fiz anteriormente, semana passada. Estava dentro do carro e Deus me tocou naquele momento a falar, exemplos bíblicos de homens tementes a Deus, que erraram no passado, pecaram no passado, e mesmo assim eles não foram condenados espiritualmente. Eu estou aqui para gravar esse segundo vídeo falando que não existe condenação espiritual segunda parte. E para você, meu irmão, que está me vendo aqui pela primeira vez, eu me chamo Leandro Carvalho, viu? Estou aqui, toda semana lanço um novo vídeo, às vezes 2, 3, quando Deus me permite, que tudo nós temos que pedir a permissão a Ele para a gente poder fazer, perguntar se estamos agradando ao Senhor ou não, porque se nós formos agradar homens, nós não somos servos de Deus. Então, procure agradar o Senhor. Mas para dar continuidade, irmão, esse vídeo, falando que não existe condenação espiritual, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, aqui está falando que agora, pois, já não existe condenação, para os que estão em Cristo Jesus. Só para a gente dar início a esse vídeo, esses dois versículos. Nós vamos, irmãos, lá falar um pouco de Moisés. Falar aqui um pouco de Moisés. Moisés vai falar lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 14, vai falar que Moisés tinha 40 anos, quando se indignou com um feitor egípcio, com um homem egípcio, que estava batendo, maltratando um escravo hebreu. E ele matou o egípcio e o enterrou na areia. Olha o ato que Moisés fez, matando esse egípcio, enterrando na areia. E mesmo assim Deus usou Moisés para tirar aquele povo daquele sofrimento, das mãos de Faraó do Egito. E mesmo assim, Moisés matou um homem, mesmo assim, Deus não condenou, espiritualmente falando. Mas nós vamos lá agora para Ló. Ló também, um homem temente a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 3 ao 38, lá vai nos falar, irmãos, que as filhas de Ló, embebedaram o seu pai, embriagaram o Ló, seu pai, e as duas filhas, irmãos, em 2 noites consecutivas tiveram relações com seu pai, com Ló, e as duas engravidaram, ou seja, as duas tiveram filhos de Ló, e nem por isso Ló foi condenado espiritualmente. Mas eu quero deixar aqui, irmãos, para vocês, eu vou deixar aqui na descrição deixar o link na descrição desse vídeo, o outro vídeo que eu gravei falando sobre condenação espiritual, para vocês acompanhar mais direitinho e tirar as dúvidas de vocês. Aqui já falei de Moisés, que matou um homem, mesmo assim não foi condenado espiritualmente. Já falei agora de Ló também, que teve relações com as duas filhas, não era nem culpa de Ló, mas as próprias filhas tiveram essa ideia e tal, porque eles fugiram da cidade onde eles moravam, Deus mandou eles saírem de lá. Se vocês pegarem lá o capítulo de Gênesis 19, lá no começo vai falar que Ló recebe em sua casa 2 anjos, depois vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e aí depois da destruição teve esse episódio aí das duas filhas embriagá-lo e depois tiveram relação com seu próprio pai. Mas nem por isso foram condenados
espiritualmente, né? Porque não existe condenação espiritual. Agora nós vamos, irmãos, falar um pouco de Davi, né? Davi, segundo a palavra de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, né? Mas ele fez um ato horroroso, né? Um ato muito feio de Davi, né? Davi, ele foi cobiçoso, Davi foi adúltero, Davi foi homicida, Davi foi mentiroso e foi falso. Viu, irmãos? Por que Davi foi cobiçoso? Ele foi cobiçoso, irmãos, por cobiçar a mulher alheia, né? Embora já possuísse as suas. Adúltero, por que Davi foi adúltero? Por ter se relacionado com a mulher que pertencia a outro homem. Homicida, por que homicida? Porque matou, né, o esposo de tal mulher, que era chamada Batseba. Sendo ele, né, que era Urias, sendo ele o seu próprio soldado, que o defendia nos campos, né, de batalha. E ele fez isso. O que ele fez? Ele sentiu o desejo, né? Vocês pegarem lá, irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 11, vai falar sobre esse episódio, sobre Davi e Batseba, né? Davi, Urias e a morte de Urias. Vocês podem conferir, irmãos, na sua Bíblia, lá ver realmente o que o irmão Leandro está falando, né? Se ele está inventando da cabeça dele ou se está mesmo dentro da palavra. Nós temos que conferir, irmãos. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como eu já falei. Mas ele praticou isso. Ele foi cobiçoso, adúltero, homicida, mentiroso e falso por esse ato. Mas o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu com Davi? Ele não foi condenado espiritualmente, mas ele pagou na própria carne. Por quê? Porque Deus deixou o mal, né, na família dele. Deixou a espada, o mal na família do rei Davi. Quando ele teve seus filhos, o que aconteceu? O próprio irmão, né, o próprio filho, quis matar, perseguiu Davi. O próprio irmão, né, teve relação com a própria irmã, à força. O mal ficou na família de Davi, irmãos, porque ele fez esse ato horroroso, né, de ter adulterado, né, de ter pego a mulher de Urias e ainda ter colocado Urias à frente de uma batalha justamente para morrer e ele ficar com a mulher de Urias. Mas nem por isso ele foi condenado espiritualmente. Por isso que eu sempre falo aqui neste canal e aqui na rua também, que nós estamos vivendo, meus irmãos, a lei da semeadura. Deus diz, né? Não erreis, de Deus não se zomba. O que a pessoa semear, isso também ela colherá. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Davi colheu na sua própria carne. Mas nem por isso, né, ele foi condenado, porque não existe condenação espiritual. Mas agora nós vamos, irmãos, também, lá em 1 Reis, vai falar um pouco sobre Salomão. 1 Reis, né, Salomão, filho de Davi. Capítulo 11, que diz, né, assim, que Salomão, ele tinha mais de 700 mulheres, né, e 300 concubinas. Olha quantas mulheres, né, Salomão tinha. E mesmo assim ele ainda se perdeu no meio do caminho. Se envolveu com mulheres que não era para se envolver, né? Se apaixonou por mulheres que não era para se apaixonar. Ele acabou saindo, né, do caminho do Senhor, adorando ídolos, né? E deixou o caminho do Senhor. Mas nem por isso o Salomão também não foi condenado, irmãos. Porque não existe condenação espiritual. Eu trouxe esses pequenos relatos, irmãos, bíblicos, né, para deixar para os irmãos meditarem.
Porque não existe condenação espiritual, irmãos. Não existe, viu? Porque, como eu li lá em Romanos 8:1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe, meu irmão. Agora é o seguinte, nós estamos vivendo a lei da semeadura. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher, como eu já falei. Davi colheu na sua própria carne. Porque, como está escrito lá, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que nós temos que fazer, nós homens, que nós somos falhos, né? Nossa carne, ela é debilitada, ela precisa de uns ajustes, né? O nosso espírito não, ele é perfeito, porque não existe condenação para o nosso espírito, mas para a nossa carne é a lei da semeadura. Então, eu não sei o que o irmão, a irmã fez, né, para estar colhendo algo de ruim, né, no seu dia a dia, na sua casa, no seu lar, na sua família, eu não sei. Mas nós que estamos em graça, nós que vivemos pela fé, nós temos que colocar em nossa mente que nós não vivemos por obras. Porque quem vive em obras, né, da lei, eles procuram justificar pelas obras da lei, né? Vai fazer um jejum, vai fazer uma campanha, vai para o joelho. Nós não. Nós vivemos pela graça de Deus, pela fé. Se nós errarmos, nós temos a consciência que nós vamos pagar, meu irmão. Nós vamos pagar na nossa carne. Não existe, para nós não existe jejum, para nós não existe, irmão, dobrar os joelhos, não sei quantas horas, campanhas de oração, dízimo, subir ao monte. Isso não existe para quem está em graça. Porque nós sabemos que não existe condenação espiritual, você vai pagar na sua carne. Muitos pagam até com a sua própria vida, né? Também. Dependendo do ato que fez, do ato que semeou, a semente que semeou. Ele vai colher na carne, vai colher com a própria vida. Porque não erreis, de Deus não se zomba. O que a pessoa semear, isso também ela colherá. Mas o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, mais uma vez nessa hora, olha, una-se ao Senhor. Você que tem se unido a um templo, a uma construção, a um homem religioso, eu peço a você, neste dia, nesta hora, una-se ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Para nós andarmos no Espírito, nós temos que se unir ao Senhor, irmãos. Quem se une a outra carne, a um templo, a um homem religioso, ele só vai andar na carne. Mas quem se une ao Senhor, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, meus irmãos, unam-se ao Senhor. Eu sei que é difícil quando você está dentro de uma religião, dentro de um templo, dentro de regras, leis. Você tem medo de sair dali de dentro, porque a sua mente está cauterizada, né? Está cheia de doutrinas do homem, do medo. Porque o que eles fazem lá dentro, irmãos, é a doutrina do medo, de colocar medo nas pessoas, de aprisionar as pessoas, né? De falar de condenação espiritual, do diabo, do pecado, do inferno. E as pessoas não saiam, elas não saem desse lugar, porque elas têm medo de sair, o diabo vir pegar ela, matar seu filho. Isso não vai acontecer, irmãos, é porque está na sua mente. Eu estou aqui para fazer você pensar que não existe condenação espiritual. Mas o que você fizer de errado, você vai colher, você vai pagar. Tenha isso na sua mente. E eu espero ter sido bem claro aqui com vocês, nesta hora, neste dia. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu falei aqui, que não existe condenação espiritual, pois aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação.
E aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu deixo aí, irmão, para vocês meditarem. Peguei alguns relatos bíblicos, né, de homens que erraram no passado, e falando para vocês que não existe condenação espiritual. Não tenha medo. Procure ler as cartas de Paulo de Romanos a Hebreus. Não estou excluindo o Velho Testamento. Temos que ler também a lei para a gente entender e trazer para a graça, desfazer a lei na graça, pois nós estamos na graça. Amém, meus irmãos? Em uma outra oportunidade, estarei trazendo uma nova palavra em nome do Cristo ressuscitado. Graça e paz.